Assunto não falta. É impressionante. Temos viagem do presidente Lula, Rússia, China, a intervenção da primeira-dama numa reunião com Xi Jinping, temos discussões ligadas à CPI das bets, uma série de coisas acontecendo. Mas eu queria jogar luz, uma vez mais, alguém pode dizer de novo, lá vem ele, sobre a questão que diferencia, faz o Brasil ser um país complicado. Não é a renda per capita, não é a desigualdade social, não é o nível de educação, não é o modelo de saúde, não é nada. Tudo isso faz a gente ser um país com problemas. Mas é o fato de que você não tem segurança. Que você não tem segurança. Não é segurança jurídica, que também é um problema. Todos esses temas são problemáticos. E a gente abordou e vai voltar a abordar esses temas todos. Mas quando você fala de segurança, não existe ninguém que esteja despreocupado, né? Então você fala, desigualdade social. Para quem está no topo da pirâmide, é uma preocupação existencial. Para quem está na base da pirâmide, é uma preocupação real, porque a renda é baixa, né? Educação, mesma coisa. Para quem está no topo da pirâmide, discutir educação é uma questão de solidariedade, mas para quem está na base é uma questão real, porque não aprende, porque não estuda, porque não sabe o que não entende as coisas acontecendo. Agora, segurança é algo que une o Brasil inteiro. Não tem uma pessoa que possa dizer, olha, eu estou tranquilo, para mim está tudo muito bom no campo da segurança. Quando um parente seu, um amigo seu, vai para uma viagem no exterior, não importa o país, claro, algumas exceções. Se for para a Jamaica, não, porque a Jamaica é um país que tem uma taxa de criminalidade que é absurda, embora seja um país muito pequeno, né? Belize, Honduras, mas são exceções, né? A África do Sul tem uma taxa de criminalidade que assusta. Mas se você pegar os 10 países mais populosos do mundo, e o Brasil é o 7º, soma a população, já mostrei aqui, a gente tem 5% da população menos do que isso e 40% dos homicídios. Se você pegar os 10 países mais ricos do mundo, e em geral as pessoas vão visitar países ricos, os 10 países mais ricos do mundo, e o Brasil é o 10º, a gente tem 5% da população e produz 50% dos homicídios. Como é que pode você ter de um lado 9 países que tem 95% da população e eles produzem a mesma quantidade de mortes que um país que tem 5% da população, desse bloco todo? A gente se orgulha aqui em São Paulo, e um orgulho besta, de ter a menor taxa de homicídio do Brasil. Por que eu digo que é orgulho besta? Porque a gente está comparando com o Brasil. A média brasileira é de 21 homicídios por 100 mil habitantes ano. São Paulo é 6,2. A gente fala, nossa, estamos muito bem. Não, a gente está muito mal. A gente está muito mal. É que o Brasil está ainda pior. A gente está muito mal. 10 vezes mais do que a Espanha. 10 vezes mais do que a Espanha. Você percebe? Então, quando eu digo que um parente teu vai viajar para o exterior, vai para a Espanha, vai para Portugal, vai para a França, tem furto, tem os pickpockets, aquela coisa toda. Mas as pessoas ficam nas calçadas, conversando, as pessoas botam as mesinhas na calçada, tomam precaução, não deixam o celular dando sopa. Mas não existe a história da arma apontada para a cabeça. Não existe, isso não existe. O sujeito pode, eventualmente, saber o que é uma faca. Mas olha, não tem, como aqui, nada parecido. Como eu disse, África do Sul, você tem mais homicídio, mas essa agressão, essa violência, esse abuso, essa história da 2, 3 motoqueiros com mochila de entrega, abordando uma pessoa como no tempo das diligências, das carruagens da conquista do Oeste, e os bandidos só faltam com máscaras. Isso é uma especialidade brasileira. E é um troço absurdo. E quando eu digo isso,
Eu fico chocado porque ontem a Polícia Militar do Rio de Janeiro matou um traficante numa operação. O sujeito tinha uma folha corrida com 227 passagens, registros. 227 registros. Como é que pode um cara ter 227 registros e estar solto? E não é no caso desse sujeito, ele não está solto porque a polícia prendeu, a justiça soltou, não. Tem 7 mandados de busca, mandados de prisão e estava foragido há anos. Mas é um escárnio, é uma piada isso. Toda hora a gente vê menor de idade e ninguém faz nada, ninguém discute a redução da maioridade penal, o menor de idade sendo usado para cometer os crimes e a gente não faz nada contra isso. Menor de idade, na idade, no RG, mas Galalau assaltante. Cara de 17 anos, enorme, assaltando, dando porrada nos outros, batendo em idoso. Eu tenho 17 anos. 17 anos para isso, né? Para votar tá tudo bem. Para fazer as besteiras, cometer os crimes, para matar, pode. Aí na hora de cumprir pena é um tadinho. O ECA, o Estatuto da Criança e Adolescência. Tem que pegar o estatuto e sentar na cabeça do moleque desse. Não faz sentido um negócio desse. Nós temos que rever isso. Menor é menor, maior é maior. Nos países mais avançados, o menor vai ser julgado como maior se entendem os especialistas que ele tem condições de entender o que está acontecendo. Do contrário, ele tem os privilégios da legislação. Não é uma coisa automática. Tem os privilégios e acabou. Não faz o menor sentido isso. No Brasil, faz. Então você tem o menor protegido, o menor infrator, né? Infrator é um nome bonito, né? O menor assassino, o menor ladrão, o menor traficante, não é infratorzinho. Infrator, tadinho. Não tem nada de tadinho. E aí vem as explicações farrapadas. É a pobreza. É a pobreza, tadinho da pobreza. É a pobreza? Por que o Brasil tem taxa contra taxa mais assassinato por 100 mil habitantes por ano do que 90% dos países africanos? Por quê? Os países africanos são mais pobres do que o Brasil. Por que a África subsaariana tem uma taxa de homicídio que é menor, aliás, perto da metade da brasileira? E a África subsaariana é mais pobre do que a África. É a porção mais pobre. Por quê? Se é mais pobre, por que não mata mais? E se é mais pobre, por que o estado mais pobre do Brasil, que é o Maranhão, não é o estado mais assassino? O estado onde se mata mais por 100 mil habitantes? Deveria ser. Aí você pega a lista dos estados, onde o primeiro colocado é o que mais mata, o Maranhão está em 12º lugar, de um total de 27 unidades da federação. Tá lá. Aí você pega... desigualdade social, né? Desigualdade social. Tá bom. O estado mais desigual do Brasil é Roraima. 6º na lista. Não é o primeiro. Então, o Maranhão não é o primeiro porque é o mais pobre. Roraima não é a primeira porque é a mais desigual. Então vai ser qual? Vai ser analfabetismo? Ignorância? Os iletrados? Tá bom. O estado mais iletrado do país. Piauí. Piauí é o mais iletrado. Lembra a lista do primeiro do maior ao menor estado por número de assassinatos? Piauí aparece em 19º. E é o estado com o maior número de analfabetos do Brasil. E aí, como é que faz? Então, não é o mais pobre, não é o mais desigual, não é o mais iletrado. O que é? O que é? Aí a esquerda gosta da explicação dessas explicações sociais, onde o bandido é vítima da sociedade. A direita gosta da explicação de que o negócio é botar a polícia na rua e sentar porrada, e se tem um traficante na favela, não importa quem morra, mata o teu traficante. E se morrer gente no meio do caminho, desculpa, aconteceu. Não é nenhuma coisa nem outra. Agora, o combate ao crime envolve, e todos os especialistas concordam,
envolve inteligência. É você ir na fonte do problema. A gente já falou disso aqui. Se você tem um esquema de roubo de ouro, alianças, colares, correntes, esses caras não fazem nada com isso. Eles não compram pão na padaria. Ó, tá aqui um anel, me dá 3 pães. Não faz isso. Ele entrega para um sujeito que compra aquilo, um receptador, que derrete e trabalha no mercado. Esses caras não são 200 mil, entendeu? Tem 200 mil bandidos? Pode ser, mas quantos receptadores tem? 1.000? 2.000? 3.000? Não tenho a menor ideia. Mas os receptadores. Não adianta ficar pegando o aviãozinho do tráfico aqui e ali. Às vezes a gente vê a polícia consegue estourar um cativeiro, tem lá uma pessoa sequestrada, lá tem uma dona lá fazendo arroz, né? Ou um cara ali fazendo arroz. É tudo que cai, mas e os chefes, né? Onde é que eles estão? E aí você vê que em alguns lugares, como eu falei, nós não podemos bater bumbo para São Paulo. É óbvio que é melhor você viver num estado que tem 6,2 homicídios por 100 mil do que no estado que tem 40 e tantos homicídios por 100 mil, que é o caso da Bahia. A Bahia é um estado maravilhoso, mas tem 40 e tantos homicídios por 100 mil habitantes, 47. É mais do que o dobro, bem mais do que o dobro. Está acima do dobro da média brasileira, o que é um absurdo. A Bahia, em 1980, era um estado pacato. Para você ter uma ideia, Santa Catarina, que tem hoje a segunda menor taxa de homicídio do país, era 2 vezes mais perigosa do que a Bahia, em 1980. São Paulo, Sandro, tinha uma taxa que era maior do que a Bahia 5 vezes. E o Rio de Janeiro, 8 vezes. Como é que aconteceu um negócio desse, né? Aí em 2010, a Bahia se tornou o segundo estado mais violento do Nordeste. A Bahia tem 4 vezes a população do Piauí e mata 9 vezes mais. Ali na Bahia nós temos um problema. E os governadores é que tem que explicar. Desde 2007, a Bahia é governada pelo PT. Ok, a Bahia é governada pelo PT. Com Jacques Wagner 2 vezes, Rui Costa, atual ministro do Lula, 2 vezes, e agora Jerônimo Rodrigues. E aí, o que eles fizeram de errado que chegou nesse quadro? Não dá para dizer que os estados de esquerda têm uma taxa de criminalidade, de homicídio maior do que os estados de direita. Não dá para dizer isso. Não dá. Na Bahia isso vale, mas em outros lugares não vale, não. Tem, inclusive, alguns estados governados por governadores de direita que têm taxa de criminalidade acima da média brasileira. Se pegar os 10 estados com maior criminalidade, os 10 com menor criminalidade, você vai encontrar direita e esquerda nos 2. Então não dá para atribuir a direita e a esquerda, mas a Bahia aqui dá. A Bahia aqui dá. Porque a coisa começou a desandar a partir do governo Jacques Wagner. O que ele fez? Né? Aonde é que está o erro? Aonde é que as coisas aconteceram? Por que a gente chegou nesse quadro? Isso pode explicar a Bahia. Aí você tem conflito de facções criminosas, que algumas se matam mais e no estado de São Paulo não se matam, tanto quanto se matam lá, então o número de homicídios é maior ou menor. Mas de uma forma geral, quando a gente mede e os números medem mais homicídio, porque não... É difícil você ter uma fraude no homicídio, embora o Sandro tenha chamado a atenção para um dado importante ontem, que são as mortes não desvendadas. Está lá o corpo, tem lá as condições, fica parecendo que foi um homicídio, mas ainda não cravaram como homicídio. E sabe qual é o estado que tem mais? São Paulo. São Paulo. Se as taxas de São Paulo incorporarem esses homicídios velados ao de homicídios, São Paulo deixa de ser o estado mais seguro do Brasil, por homicídio, e passa a ser o segundo ou terceiro. Então, tem um manuseio de dados aí que precisa ser olhado com muita atenção, com muito cuidado. Agora, gente, a China. Não dá para acreditar em dados da China. Tá bom, então vamos ignorar a China, mas vamos só para saber que é 1
homicídio por 100 mil habitantes ano. A Índia, 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, né? A Índia passou a China. É uma bagunça, é uma pobreza, é uma zona completa, não tem policiamento, não tem nada, aquilo é uma baderna. 3 homicídios por 100 mil habitantes. No Brasil, 21. Os Estados Unidos, poxa, rifle liberado, arma para todo lado, aquelas mortes que a gente vê em universidades, aquelas coisas horrorosas. Um país que tem 5 homicídios por 100 mil habitantes. Estou falando de países com população grande, hein? Os maiores do mundo. A Indonésia, de 0,5 a 1, conforme o ano aí. Paquistão. Vocês têm alguma admiração pela estrutura social, econômica e política do Paquistão? Tem 4 homicídios por 1.000 habitantes. Então, a gente tem um problema. Tem países que são muito... Você pega Bangladesh, a mesma coisa, baixíssimo. Então nós temos um problema, claro. Você pega os 10 maiores, tem lá o México, tem uma Nigéria, que é enrolada. África do Sul, como eu falei, não entra na lista, porque a África do Sul tem 60 milhões de habitantes, não entraria na lista dos 10 países mais populosos. Agora, nenhum desses países que tem uma taxa maior, México e Nigéria, tem o nosso grau de riqueza, o nosso PIB. Então, o Brasil tem um problema muito grave nessa área. E nenhuma autoridade mata no peito dizendo, olha, esse problema é comigo. O presidente da República não faz, nem esse, nem o anterior. Os governadores dizem que fazem, mas você sabe que não fazem, porque não se unem, não se encontram, não se falam, não se organizam. Ninguém quer pegar essa bucha, matar no peito e falar, deixa que eu resolvo, porque é um negócio que é perigoso. Então, nós temos um problema. O Caiado quis sugerir que fez uma grande revolução e tal, mas desculpa, Goiás não é um exemplo extraordinário de estatística de criminalidade. Não é. É melhor do que estava antes. Então, ir na direção certa é melhor do que não ir para lugar algum. Mas a gente está longe de chegar em algum patamar que a gente possa dizer, vencemos essa batalha. Nova York fez isso, os Estados Unidos fizeram isso, vários países enfrentaram, mas assim, nós estamos no caminho contrário. O crime organizado se organizando cada vez mais, saindo das coisas ilegais e entrando de forma ilegal nas áreas legais para tentar formalizar, entre aspas, a estrutura financeira e tudo mais. Corrupção comendo solta, tentando representação política, e a gente refém dos bandidos e dos políticos. Reféns dos bandidos e dos políticos, o que é uma situação muito desconfortável. Eu não sei se você concorda, se você discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.